Talvez você não conheça o Jorge Mário, mas muito provavelmente você ao menos já ouviu falar no Papa Francisco. Bom, é sobre ele que nós vamos falar. Eu vou falar de um livro com uma característica diferente do que eu costumo fazer aqui. Geralmente a gente fala de ficção. Eu vou falar de um gênero, a biografia. Esse é um dos primeiros que eu fui atrás. Acabou de sair do forno, foi publicado agora em 2025. É a autobiografia do Papa Francisco, que ele denominou de Esperança, o título principal, na verdade, Esperança. O Papa é pop, né, como diria a música, e nunca foi tão atual essa expressão. Há poucos dias, católicos ou não, presenciamos o conclave, né? Essa questão da centralidade do líder maior da Igreja Católica e esse mistério que cerca a cerimônia e a eleição do novo Papa acaba fascinando muita gente. Então, foi televisionado no mundo todo, lá no Vaticano, foi escolhido agora o Papa com o falecimento, infelizmente com o falecimento do Francisco, foi escolhido o novo Papa. E um pouco antes da morte do Francisco, foi publicada a sua autobiografia. Ele mesmo, ao longo de 6 anos, escreveu aquilo que ele achou interessante deixar como legado, né? E é tudo muito inédito, porque essa é a primeira autobiografia de um papa na história, não de qualquer papa, um papa que, muito embora tenha seu pontificado de certa forma curto, né? Foram 12 anos, ele foi um papa muito marcante, foi um papa de gestos muito marcantes, e ele é pop, porque ele é um cara muito simpático, né? Ele cativou muita gente, né? E o que eu pergunto é, o que é um líder? Um líder é aquele que consegue construir e ter o respeito não apenas daqueles que ele comanda, que ele direciona, mas de outros líderes religiosos. Esse é o Papa Francisco, admirado no mundo todo, né? E a biografia geralmente a gente lê quando a gente tem interesse naquela figura. Eu tenho interesse, eu sou um admirador do Papa Francisco, mas vai além disso, né? Agora vamos passar propriamente a biografia dele. Do que se trata? Bom, ele é um livro médio, 350 páginas, e ele começa de uma maneira que eu pensei que eu estava assistindo o final do filme Titanic. Um grande navio em alto mar naufraga. Parece muito, mas não é o Titanic. É outro navio que também transportava à época migrantes para a Argentina. E é aí que começa a narrativa. É em primeira pessoa, ou seja, o próprio Francisco, o próprio Jorge Mário, que narra a história, mas ele começa um pouco antes da sua própria. Ele vai nas raízes, né, em seus avós. Seus avós que eram imigrantes italianos que vieram para a Argentina de barco. E o que é uma primeira característica da biografia dele? Ela oscila num primeiro momento entre passado e presente. Ora ele está falando, ele faz um link entre o que vivenciaram seus avós lá no início do século XX, 1900 e pouco, quando eles estavam vindo para a Argentina, para a América Latina, e ele faz um intertexto ali com a contemporaneidade, quando ele era pontífice. Nesse primeiro momento ele vai falar de seus avós, mas por que é relevante, né, entender isso? Porque muito daquilo que o Francisco viveu na sua experiência, né, porque esse livro aqui vai tratar de seus avós, de seus pais, dele próprio, de sua infância, de sua adolescência, de seu sacerdócio. É interessante perceber como que a vivência dele ao longo de sua vida antes de se tornar papa influenciaram em muito os seus posicionamentos depois de se tornar o bispo de Roma. Ele teve muitos posicionamentos marcantes e a gente entende muito mais agora. Por exemplo, ele sempre foi alguém que buscou acolher os imigrantes, né? A própria família dele era imigrante. Ele sempre foi muito crítico das guerras. A própria família dele vivenciou e sentiu as consequências da guerra.
Agora, já quando ele vai falar de sua infância, a gente descobre que ele morava ali com seus pais num bairro chamado Flores, no qual viviam muitas pessoas das mais diversas religiões e conviviam bem, com respeito. E a gente percebeu ao longo do seu pontificado que ele tentou ter um diálogo com as mais diferentes religiões. Ele foi em lugares que outros pontífices nunca antes haviam ido. Então o diálogo é um dos principais legados de Francisco, né? Ele vai falar das pontes, da necessidade de se construir pontes e não muros. Em um dado momento, por exemplo, ele faz referência a essa metáfora da ponte da seguinte maneira: só quem constrói pontes é capaz de seguir adiante. Os construtores de muros acabarão aprisionados pelas paredes que eles mesmos construíram. A primeira coisa que se confina é o seu coração. E quando a gente vê que o atual Papa, o Leão XIV, vai fazer seu discurso, o primeiro discurso na Praça de São Pedro, ele usa justamente a palavra que ele mais usou foi pontes. Então a gente percebe, inclusive, consegue entender um pouco do que será o norte do atual Papa. Ele, que era muito próximo ao Francisco, ele vai continuar batendo nessa tecla. Que bom, batendo nessa tecla da necessidade de se construir pontes e diálogos, e não muros. Por isso que eu falo, ao entender a vida do Papa Francisco, a gente entende seu pontificado e, por extensão, acaba entendendo algumas das que são as principais prioridades, a princípio elencadas pelo novo Papa, que também bebe na fonte, bebe nessas vivências do Francisco para levar adiante e direcionar os rumos da Igreja Católica no mundo. Por isso que é interessante. Para além disso, o Francisco ele prega muito a questão da sinodalidade, né? E também é uma palavra que foi muito presente no discurso do Leão XIV, né? Em um dado trecho aqui do livro, o Francisco diz o seguinte acerca da sinodalidade: a sinodalidade não é uma moda, muito menos um slogan a ser instrumentalizado. É uma dinâmica de escuta recíproca conduzida em todos os níveis, envolvendo todo o povo de Deus. Não se trata de colher opiniões, nem de fazer pesquisas, mas de caminhar juntos e de ter ouvidos abertos ao vento do Espírito, que desencadeia crises, reserva surpresas, escancara portas e janelas, derruba muros, rompe correntes, libera fronteiras. Um bispo ou um padre, indiferente às pessoas, é um funcionário, não pastor. Sinodalidade, caminhar junto. E foi também uma palavra muito usada pelo Leão XIV. A gente vai ver uma continuidade nesse pontificado do que o Francisco estava fazendo, né? Que é andar junto, ouvir. Uma igreja que não se fecha em si mesma, mas se abre para ouvir os anseios da sociedade. Esse é outro ponto importante. Além disso, é importante dizer, o Francisco ele é um cara muito simpático, um cara muito culto, né? Na infância dele a gente descobre aqui, a partir de lembranças dele, né? A mãe dele criava os filhos num ambiente que valorizava muito a música, valorizava muito a escrita, muito a literatura, o audiovisual, o cinema, e a todo momento aqui ele está citando uma passagem, um trecho de uma música que tocava ele, um filme que foi muito bacana, um filme que o marcou, né? Então, assim, é muito interessante perceber a fonte onde bebeu o Francisco. Além disso, ele vai pregar também o fim da indiferença, né? Um termo que é muito bacana que ele usa aqui, que é a globalização da indiferença. Num dado momento ele diz o seguinte: na literatura espanhola há uma comédia de Lope de Vega em que os habitantes da cidade de Fuente Ovejuna matam o governador porque é um tirano e conseguem fazer isso de uma forma que não se saiba quem levou a execução a cabo. Assim, quando o juiz pergunta: quem matou o governador? Todos respondem: Fuente Ovejuna, senhor. Todos e ninguém. Ainda hoje essa pergunta se impõe com força. Quem é o responsável por esse sangue? Ninguém. Todos nós respondemos: eu não.
eu não estou envolvido, devem ser os outros, certamente não eu. Diante da globalização da indiferença, que nos torna a todos inominados, como o personagem do romance de Manzoni, responsáveis sem nome e sem rosto, esquecidos da nossa história e do nosso destino. Então é uma coisa que ele bateu na tecla ao longo de todo o pontificado, é muito bonito perceber isso, que é a questão da necessidade do cristão desenvolver e aperfeiçoar a sua empatia, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, seja ele qual seja. Então, assim, mais uma coisa fundamental aqui nesse livro que ele destaca. Além disso, ele é muito bem-humorado, sempre foi muito bem-humorado, por isso ele é pop. Muita gente gostava do bom humor dele, sendo católico ou não. Em um dado momento ele fala de sua infância. Ele falava que ele era pata dura. Pata dura, o cara que é ruim de bola. Ele diz o seguinte: sempre gostei de jogar futebol, e pouco importa se eu não era grande coisa. Em Buenos Aires, os que jogavam como eu eram chamados de pata dura, algo como ter 2 pés esquerdos, mas jogava. Isso também a gente vai ver ao longo de todo o pontificado dele. Teve um dia, inclusive, que ele convidou os humoristas do mundo todo, cerca de 100 humoristas, para ir lá no Vaticano, porque ele acha que a igreja ela tem que ser também bem-humorada. Uma igreja muito ranzinza não conquista, não torna um ambiente agradável para quem vive ali. Então, o bom humor também é marcante no pontificado de Francisco. A gente vê que isso também era presente antes, isso foi ensinado a ele desde o início. Além disso, é interessante dizer que o livro ele tem, digamos, 3 partes. Só na terça parte, que a gente vai ter o Francisco falando agora já na sua vida adulta, depois que virou pontífice, ou então um pouco antes do conclave. Só na terça parte. Então eu diria assim, que as primeiras 2 partes são dos avós, ele vai falar de seus pais, vai falar dele, que ele era filho, eram 5 filhos, era o irmão mais velho. A gente vai descobrir que na adolescência ele também primeiro se formou em técnico em química, para depois ir para o sacerdócio, que a princípio não foi bem aceito por sua mãe. Então a gente vai ver essas questões biográficas da vida íntima do Francisco, que ele aborda tranquilamente. Mas só na terça parte que a gente vai ver do conclave em diante, dos desafios que ele teve enquanto padre. Para mim, que estou mais ligado na conjuntura política internacional, eu achei mais interessante essa terceira parte, que é onde fica mais acelerado. É importante dizer também que uma coisa que eu percebi, que deve ser óbvio, mas como eu leio pouca biografia, eu só percebi agora, só me dei conta agora. Ao contrário de um romance convencional, de um romance ficcional, a biografia ela tem um ritmo um pouco mais lento, o que não tira o mérito dela. O Francisco ele vai contar casos que ele vivenciou enquanto Papa, ele viajou muito, conheceu muitas culturas diferentes e ele lega isso pra gente através desse livro aqui. Ele vai falar muito das guerras, vai falar da ojeriza que ele tem às guerras e de que, no final de contas, quem sofre, são os pobres, são os vulneráveis. Em um dado momento ele diz o seguinte, fazendo um balanço aqui das guerras que ele vivenciou ao longo do seu pontificado. Atualmente são 59 guerras em curso em todo o mundo, conflitos declarados entre nações ou grupos organizados étnicos e sociais. Algumas são menos midiáticas, mas nem por isso menos terríveis. Penso em Kivu, no Iêmen, em Mianmar, com a etnia Rohingya, na região Karabá, no Cáucaso, na de Tigré, na Etiópia. No total envolvem diretamente quase 1/3 das nações do planeta. E um número bem maior de forma indireta. Às vezes são chamadas hipocritamente de operações de paz. Ele sempre vai estar criticando a guerra, e aos interesses econômicos e políticos que sempre haverá por trás disso. Outro marco no pontificado do Francisco foi a preocupação ambiental. Ele criou uma encíclica específica para isso, que vai falar da necessidade da gente ter que cuidar da nossa casa comum, que é o mundo como um todo, Isso também foi muito interessante e positivo para o desenvolvimento da humanidade, porque por mais que
existem muitas pessoas que não são católicas, ele exerce um papel de influência como líder de governo ali do Vaticano, ele vai influenciar, puxar esse debate ambiental. Então, aqui ele também vai tratar um pouco dessa questão ambiental, que foi uma coisa tão importante para ele ao longo dos seus 12 anos de pontificado. Então, é muita coisa interessante, né? E ele vai fazer inúmeras reflexões. É um bom livro, eu recomendo a você. Não precisa ser católico para ler. Basta você admirar essa figura aqui, que foi e continua sendo importante na dinâmica política, inclusive nacional e internacional. Até mais.